Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula do nosso curso, Tópicos de Teologia Sistemática. Estamos estudando sobre antropologia, que é a doutrina do homem. Hoje nós vamos falar sobre a constituição, do ser humano, a formação da parte física do ser humano, a formação da parte interior, Vamos falar sobre o espírito do homem e vamos falar sobre a alma do homem. Vamos aqui então começar falando sobre a constituição do ser humano. O método usado por Deus para criar o homem foi um método especial, foi diferente das demais criações de Deus. As demais criações de Deus foi apenas com a pronúncia haja, e a Bíblia diz que houve. Porém, quando ele foi criar o ser humano, diz a Bíblia em Gênesis 2 e versículo 7, que Deus o criou do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E diz a Bíblia que o homem foi feito alma vivente. Vamos olhar aqui então, na letra A, sobre a formação da parte física do homem. A parte física do homem, que veio do pó da terra, ou seja, dos elementos químicos que se encontram no barro ou na argila. A gente até falou na aula passada que a palavra terra usada no hebraico é a palavra Adamá, que tem a mesma raiz da palavra Edom, vermelho. Então a ideia é de um solo vermelho, um barro vermelho, que é um solo muito rico, muito fértil. Deus, de modo sobrenatural, ele formou cada parte do corpo humano. Hoje a embriologia e o estudo da genética têm informações sobre a formação do ser humano no ventre da mãe, a partir da união dos chamados gametas masculino e feminino. Mas jamais a ciência alcançou a formação, o conhecimento sobre a formação do primeiro ser humano, que não foi gerado e sim formado por Deus. Como Deus combinou os aminoácidos, as proteínas, os sais minerais e as demais substâncias para compor o corpo humano. Isso é algo que está muito além de qualquer especulação científica, está muito além da nossa capacidade de entender todo esse processo. Vamos aqui na letra B, onde na letra B vai falar sobre a formação da parte interior do homem. A partir do processo da formação do homem, a gente vai ver então como se deu a parte interna ou interior do homem, que é formada por alma e espírito. Então, nesse tópico B, vamos refletir aí sobre a constituição do ser humano, nessa questão da parte interior. Existem aí diversas correntes de pensamentos com relação à formação do ser humano. Existe a corrente do unitarismo, ou também chamado monismo, que ensina que o homem ele é um só todo, ou seja, uma só parte, não havendo qualquer divisão em sua constituição, ou seja, não existe alma ou qualquer parte do ser humano que sobreviva à morte. Para essa doutrina, unitarismo ou monismo, o ser humano se constitui de uma unidade indivisível. Eles não acreditam na existência da alma e do espírito, admitindo que essas expressões referem-se apenas a uma unidade psicofísica do ser humano. É claro que a Bíblia rejeita essa ideia. Temos aqui o dicotomismo. O dicotomismo ensina que só há dois elementos ou partes
constitutivas do ser humano, que é a parte material, o corpo, e a parte imaterial. Para eles, alma e espírito são a mesma coisa. Nós, pentecostais, assembleianos, não acreditamos assim, embora existam outras igrejas evangélicas que adotem a ideia do dicotomismo humano. Nós acreditamos na ideia do tricotomismo, ou seja, essa ideia ensina que o homem é formado de três partes distintas: corpo, alma e espírito. Um dos textos usados para basear esse pensamento é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Então, a seguir, vamos refletir sobre cada uma dessas partes. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a parte interior do ser humano, né? A alma e espírito. E na outra aula, a gente vai falar sobre o corpo humano. Bom, então vamos falar aqui sobre o espírito do homem. O espírito é a parte invisível do homem que, juntamente com a alma, compõe o chamado homem interior. É aquela parte do homem que, como uma janela aberta para o céu, lhe dá condições de sentir a realidade de Deus e da sua palavra, conforme a gente pode ver em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 12. Eis o que distingue o homem de qualquer outro ser. Só ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Bom, o espírito do homem é a sede das suas relações com Deus. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, por esse motivo, a Bíblia muitas vezes usa coração como sinônimo de espírito. Lá em Atos 4:32 diz, né? Era o coração, um sinônimo para espírito, e a alma da multidão dos que criam. Uma das faculdades mais importantes do espírito humano é a consciência. Então, o espírito do homem, ele se relaciona diretamente com Deus, ele é a parte vivificante, ou que dá vida à alma, e ele está associado à consciência humana. Haja vista que os animais também possuem alma, mas não possuem espírito. Por isso que o homem é um ser racional, consciente. Bom, vamos aqui para a alma humana. Deixa eu ajustar aqui. Bom, a palavra alma no Antigo Testamento, em hebraico, é nefesh. E no Novo Testamento é psihe. Ambas, essas duas palavras, indicam o princípio vital da vida humana, física ou animal. Quando Deus disse que o homem fora feito alma vivente, e em relação aos animais, que a terra produzisse alma vivente, usou a mesma expressão hebraica, nefesh hayah, alma vivente. Então, o que diferencia o ser humano, que é alma vivente, do animal, que também é alma vivente? É o espírito. Então, o espírito faz com que o ser humano seja um ser racional e que tem condições de se relacionar com Deus e que tem consciência, inclusive a chamada consciência moral. Bom, no homem há uma distinção do animal, por várias razões. O homem tem autoconhecimento e também tem autodeterminação. Só dois exemplos aqui para citar, né? Então, por isso que a alma humana é diferente da alma do animal. Em Marcos 8:35, diz assim: quem quiser salvar a sua vida, ali a palavra grega é psihe, alma, perdê-la-á. Então, a palavra alma aqui, né, psihe, ela está se referindo à vida. Teologicamente, quando se fala de alma, a gente está falando da sede das emoções, da sede
dos sentimentos. Então, lá em Marcos 14, 34, né? Quando o Senhor Jesus orava, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, né? Uma ideia aqui da alma como sede das emoções, dos sentimentos. 1 aos Tessalonicenses 5 e 23 distingue a alma do espírito, diz a Bíblia. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos a palavra alma, significando a parte interior do ser, distinta do espírito, mas intrinsecamente ligada a ele, formando aí então o chamado homem interior. Então o homem interior é formado de alma e espírito. Stanley Horton, ele assevera o seguinte: a alma sobrevive à morte porque ela é energizada pelo espírito, mas alma e espírito são inseparáveis porque o espírito está entretecido na própria textura da alma. Isso são palavras de Stanley Horton, que escreveu a chamada Teologia Sistemática, publicada pela CPAD. Como vimos, a alma faz parte do homem interior do ser, unida ao espírito. Existem várias versões aí, né, que são formuladas sobre a origem da alma, mas vamos citar aqui apenas 3. A chamada teoria da pré-existência é um dos fundamentos da doutrina espírita. Segundo essa ideia, as almas existem em esferas diversas do mundo espiritual e entram no corpo gerado no processo chamado reencarnação. Para os defensores dessa doutrina, a alma peca na vida presente e, para se redimir, precisa purificar-se, voltando a se integrar num outro corpo humano sucessivamente durante inumeráveis existências. Essa teoria não tem fundamento bíblico, pelas seguintes razões: o homem foi feito alma vivente somente após o sopro de Deus, no momento da criação do primeiro ser humano. Antes de Adão, não há qualquer indicação na Bíblia da existência de almas guardadas numa espécie de celeiro de almas, como dizem, né, como entendem os espíritas. Deus fez o homem, incluindo a sua parte imaterial, espírito e alma, conforme a gente pode ver lá em Gênesis 1 e 31. E viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Então, por essas duas razões aqui apresentadas, a teoria da pré-existência da alma, conforme ensinam os espíritas, não é bíblica. Bom, vamos ver aqui sobre a teoria criacionista. Trata-se de uma teoria segundo a qual Deus faz as almas diariamente, conforme ensinava Aristóteles. Polano dizia que Deus sopra a alma nos meninos 40 dias após a concepção e nas meninas 80 dias após a concepção. Jerônimo e Pelágio também aceitavam esse entendimento, bem como a Igreja Católica Romana e alguns teólogos reformados, como por exemplo Calvino. Segundo Strong, Lutero se inclinava para o traducianismo. O traducianismo ensina que a alma é transmitida pelos pais, assim como é o corpo. Para Strong, os criacionistas se baseiam nos seguintes textos bíblicos: o espírito volte a Deus, que o deu, a palavra do Senhor, que forma o espírito do homem dentro dele, e as almas que eu fiz. Esses textos aí, respectivamente, é Eclesiastes 12, 7, Zacarias 12 e 1, Isaías 57 e 16. Mas, mesmo citando aqui alguns versículos isolados, a Bíblia não dá respaldo a essa teoria,
a chamada teoria criacionista da alma. Vamos ver aqui qual é a teoria que mais se encaixa dentro da palavra de Deus, que é a chamada teoria participativa. O que ensina essa teoria? Que é a que mais se aproxima daquilo que a Bíblia nos ensina. Inclusive, Tácito da Gama Leite Filho, e eu tive até o privilégio de ser aluno dele quando eu estudei no seminário de teologia. Hoje, Tácito da Gama Leite Filho já está com o Senhor. Ele afirmou o seguinte em um dos seus livros: quando se afirma que a alma é criada, é necessário fazer algumas distinções. A criação é uma produção do nada. A alma é produzida na matéria e não da matéria. A produção da alma necessita de uma realidade criada já existente. A ação divina não tem como objetivo uma alma separada, e sim o homem completo. De fato, o homem, desde a fecundação, não é um aglomerado de células, como dizem os ateus e os materialistas. Ele é um ser completo, composto de espírito, alma e corpo. Toda nova pessoa é fruto da ação imediata de Deus e também dos pais. Deus e os pais produzem a pessoa inteira, mas os pais podem produzi-lo somente enquanto é um ser material vivo, isso é, tem um corpo, e Deus o produz imediatamente enquanto é um ser, pessoa, isto é, tem uma alma. Então há aqui a participação dos pais, criando a parte material, o corpo, e Deus criando a parte imaterial do ser humano. Concluímos que a alma humana se forma segundo as leis da procriação deixadas por Deus, numa cooperação entre os pais biológicos e o Pai dos Espíritos, Hebreus 12, 9. Cada vez que um gameta masculino funde-se com um feminino no casamento ou fora dele, pela lei do Criador, forma-se um conjunto espírito-alma dentro do homem. Então, Zacarias 12 e 1 diz: fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, esse versículo encaixa-se bem dentro dessa teoria chamada teoria da participação dos pais e de Deus na criação, respectivamente, do corpo e a parte imaterial do homem, alma e espírito. Então, o modo como Deus atua na formação da alma é um mistério ao qual devemos nos curvar em nosso conhecimento limitado. Bom, hoje falamos sobre o espírito e a alma do homem, né, como constituição do ser humano, e na aula próxima nós vamos falar sobre o corpo humano, para que a nossa aula não fique muito extensa. Deus abençoe sua vida, muito obrigado e até a próxima aula.